Olha, sexta-feira passada estava frio, né? Eu sei que eu me lembro de ter brincado dizendo assim, que aqui estava quentinho por causa do calor humano. Agora já está quente. Estava reparando que aqueles bichinhos do calor já começaram a aparecer, né? Mas que a gente possa usufruir desses momentos que nós passamos aqui, com calor, com frio. O importante é a gente aquecer a nossa alma, o nosso espírito, né, para poder receber as boas energias que emanam do plano espiritual, chegam até nós com muita disposição, muita energia. Né? Então, uma boa noite a todos. É um prazer receber vocês mais uma vez aqui em nossa casa. E hoje a leitura preparatória vai ser do livro Sempre Melhor, de José Carlos Daniel. E ele nos diz o seguinte: no momento em que você foi criado, Deus sorria e pensava amorosamente somente em você. Cada um de nós é uma obra rara, inigualável, porque somos diferentes uns dos outros. Você não é igual a ninguém, e ninguém é igual a você. Por isso, você é muito especial. Somente Deus poderia criar dessa maneira tão especial, criativa, amorosa. Quando Deus cria, Deus ama. E quando Deus ama, só algo de muito extraordinário pode acontecer. Então, que nós não esqueçamos disso. Somos seres especiais, né? Somos seres criados por Deus, com amor, com toda a dedicação Ele nos criou. Que a gente possa, então, sempre nos momentos mais difíceis da nossa vida, lembrarmos disso, que fomos criados por Deus, né? Com muito amor, com muito carinho, para que a gente possa viver essa vida que terrena de uma maneira mais suave, mais tranquila, né? Sem nos deixarmos levar pelas atribuições do dia a dia. Então agora vamos fazer a nossa conexão com o plano espiritual. Vamos estar confortavelmente, fechar os nossos olhos, deixar que o nosso coração bata mais suavemente e trazer os nossos pensamentos para este momento aqui presente, para que dessa forma possamos usufruir das bênçãos divinas vindas do plano espiritual, com a ajuda de Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, Maria Santíssima, nossa Mãe Celestial, e junto com os benfeitores dessa casa, estão aqui harmonizando cada cantinho dessa casa de oração. E junto com essa harmonização, trazendo para todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, as boas energias, as boas emoções, os bons pensamentos, calma, o consolo e o equilíbrio necessário para seguirmos adiante nessa jornada. Que possamos usufruir bem desses momentos que aqui passamos, escutando com muito carinho as palavras que a nossa irmã veio aqui hoje trazer para nós de conhecimento, de esclarecimento e de coragem para seguirmos adiante. Que ela possa ser incluída pela espiritualidade unida, para trazer para cada um de nós a mensagem de consolo e conforto que aqui viemos buscar. Assim, com a certeza de que já estamos todos envolvidos por essa luz divina que nos acolhe, que nos protege, que nos ampara, pedimos permissão para iniciarmos mais uma reunião de divulgação da nossa doutrina espírita em nossa casa de oração. Assim seja.
E hoje nós temos a visita da nossa querida companheira Sheila, lá de Bom Jesus, do Itabapoara. Isso aí. Então, Sheila, nossa casa te recebe de braços abertos, fique à vontade. Boa noite a todos. Queria dizer da minha alegria de estar aqui nessa casa pela primeira vez. Até perguntei minha mãe porque ela já participou aqui há muitos anos atrás. Inclusive, vou apresentar que eu trouxe a minha mãe, trouxe a minha amiga Aninha, cadê a Aninha? Ela de Bom Jesus também, veio visitar a casa com alegria. E eu tenho um primo, né, que trabalhou aqui, né, nas redes do movimento espírita aqui há muitos anos. Então eu falei, mãe, pode ser que eu tenha vindo aqui criança, né? E mesmo assim, a gente se sentiu muito acolhido quando nós chegamos aqui, e a casa tem uma vibração muito boa, e a gente percebe nas pessoas que estão aqui, né, na alegria de recebê-los. Então, assim, estou muito feliz mesmo. O nosso trabalho, né, nós realizamos o trabalho do Centro Espírita Bom Jesus, que é a nossa casa, né, de origem, da minha família. Nasci lá, e a gente faz um trabalho também no Centro Espírita Casa do Caminho, que é uma outra casa também que nós colaboramos. Então, assim, sejam muito bem-vindos às nossas casas quando passarem por Bom Jesus, tá? No Centro Espírita Bom Jesus, nós temos as reuniões públicas na segunda, às 20 horas, e junto também o trabalho de evangelização e com os jovens. E o Casa do Caminho, as reuniões são aos domingos, às 18h30. Então, se quiser passar por lá, fiquem à vontade, sejam muito bem-vindos. A nossa batalha aqui para colocar aqui foi árdua, mas as meninas aí venceram, né? Eu falei que eu fiz um curso naquele período que a gente estava de pandemia, né? Todo mundo queria aprender como é que a gente ia mexer, né, com essa tecnologia para estarmos mais perto, né? Eu lembro assim das primeiras palestras que eu fiz, nervoso, eu falava com meu marido assim, vai lá para fora, tranca tudo e não aparece aqui. Aí ele começava a lavar as louças, ele começava a fazer um monte de coisa, por favor. E aí eu aprendi que o espírito, que é protetor da tecnologia, cai embaixo. Aí dizem que quando a gente começa assim, a situação ficar preta, diz que evoca, cai embaixo que ele vem. Aí a gente evocou e ele auxiliou. Então estamos aqui para conversar um pouquinho. Então, se ficou um pouquinho desconfigurado, vocês não se preocupam, não. O importante é estarmos aqui e aprendermos juntos, né? É os dons que recebemos, e a gente baseou o nosso trabalho na carta de Paulo aos Romanos, que é 12, aí eu não vou saber, que acho que é 12 a 8. Mas enfim, meus irmãos, não sei se as meninas escolheram a página inicial, né, para isso, né, porque foi muito bem escolhida, do José Carlos de Lucas, né? Ele é muito bom, né? Interessante, e assim produziu muito bem o trabalho que a gente vai desenvolver nesta noite, falando, né, dos dons. E aí, para falarmos dos dons, a gente precisa falar da individualidade. Precisamos entender que cada um de nós, apesar de sermos criados simples e ignorantes, né, que é a nossa origem, ela é igual para todos nós. Isso mostra a justiça divina, como a pedagogia divina trabalha, né, ao nos dar um ponto de partida igual. Mas, ao mesmo tempo, somos diferentes. Somos indivíduos. E cada um, né, vai desenvolvendo o seu dom. E a página, depois, se você me permitir, até voltarei a ela, muito boa. E o texto de Paulo, ele vai falar o seguinte: de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar,
haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita, misericórdia com alegria. O que exercita misericórdia com alegria. Então aí, Paulo, muito sabiamente, sempre aproveitava todas as oportunidades para ensinar. E eu não sei se vocês sabem, mas o curso à distância nasceu com Paulo, né? Já que ele não podia ir, não tinha essa tecnologia que nós temos hoje, Paulo introduziu, né, o curso à distância, quando ele começou a enviar cartas aos seus discípulos para que a aprendizagem permanecesse. Então imagina quando um professor, né, um mestre, ministra essas palavras àqueles seus discípulos que estavam distantes, né? Aquelas igrejas, aquelas escolas que Paulo fundou. E não era nada disso aqui, né? A gente aqui está no palácio. Imagina a dificuldade que era. E tudo isso, né, ele tinha um empenho de não deixar que aqueles irmãos ficassem sem a sua palavra. E até hoje, né, nós aqui estamos continuando, perpetuando. Eu estou vindo de Bom Jesus para conversar com vocês nessa noite. E quantas vezes nós recebemos os irmãos também daqui para estar falando. A gente continuou perpetuando. E aí o que ele está falando? Que nós recebemos dons. Mas quem precisa desenvolver esses dons somos nós, né? Cada um de nós vai estar usando do seu potencial para bem usar. E aí, quando eu vi esse texto de Paulo, eu lembrei muito dessa fala de Jesus, né, que está lá em Mateus. E Jesus diz para nós assim: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E aí Jesus também nos chamando a atenção para o trabalho. Porque, meus irmãos, não existe nenhum dom, nenhuma capacidade que qualquer um de nós venha a ter ou adquirir se isso não for em prol do outro. Não é verdade? A começar pela nossa fala, que é o primeiro meio de comunicação. Como que nós vamos desenvolver a fala se nós não temos com quem nos comunicar? Muitas vezes, né, esses estudos, que às vezes a gente, quando está na área de educação, chega muito desses exemplos, né? Exemplos de crianças que foram encontradas fora de sociedade, crianças que às vezes foram criadas como animais. Às vezes acontece isso, né? Lá nos Estados Unidos teve o caso de uma criança que foi encontrada numa jaula, né, que os pais colocavam ela, não tinha contato com ninguém. Ela era alimentada como um animal e ela não desenvolveu nem a coluna, né, porque ela ficava presa. E aí, quando ela foi encontrada, ela teve uma grande dificuldade de desenvolver a comunicação, porque eles não conversavam com ela, eles simplesmente iam lá, davam comida e assim ela foi criada. Infelizmente, esse caso não é verdade. E aí, os cientistas foram pesquisando, estudando. Infelizmente, é um caso para estudo, né, e análise. A dificuldade que ela teve, porque isso não foi desenvolvido. Ela não tinha comunicação com ninguém. Então, foi um dom, né, um dom que todos nós temos. E mesmo que a gente, às vezes, não tenha fala, né, aqueles nossos irmãos que são mudos, mas às vezes a gente fala com o olhar, a gente fala com os outros sentidos, que eles se ampliam quando um
está aniquilado, né? E no caso dessa criança, ela foi aniquilada, realmente, né? Aquele dom que ela tinha de falar, ela não conseguiu desenvolver, porque não tinha, né, com quem conversar. Então, olha bem, né? Às vezes a gente tem dons e a gente não imagina a importância que é. Hoje, antes de ir para cá, eu vi um comentário de um cientista, né? Falando que muitas vezes, todos nós, né? A gente vai ficar um pouquinho velho. Hoje eu vi a Fernanda Montenegro falando também o quanto que é difícil ser, né? A gente chegar na maturidade, né? Da velhice. E aí ele falava o seguinte, esse cientista: todos os dias a gente precisa aprender a não falar assim, menos um dia. Não é? A gente tem que aprender a falar mais um dia, porque nós estamos somando, nós não estamos subtraindo, não é? A nossa vida, cada dia, nós estamos somando, então a gente precisa valorizar o hoje, o agora. Nós estamos aqui juntos, né? Não por acaso nós nos reunimos, não por acaso esse tema, né, vai ser desenvolvido, porque quando a gente pensa, podia, né, vários temas, quando a mente, né, que me convidou, a gente pensa em várias coisas, né? Não conheço o pessoal lá de construir aquela casa, mas eu sei que a gente precisa levar um presente para eles, né? E aí os amigos espirituais nos intuem. E aí, muitas vezes, quando a gente acaba a palestra, a gente fala assim, escuta, às vezes alguém vem, nos procura e fala, eu nem ia vir hoje. Eu já estava desanimado, cansado, trabalhando o dia inteiro, não vou. Mas alguma coisa falou para mim. E aí, aquilo que você falou me tocou. Então, assim, o trabalho não é nosso. O trabalho já está sendo feito antes de nós chegarmos aqui. Mas nós somos colaboradores. Nós colaboramos. Quando cada um de nós, né, ocupamos esse espaço, a gente tem um papel. E aí a gente não pode ser muito egoísta, né? Que a gente pensa que é só pra gente, né? Mas nós aqui estamos fazendo um trabalho para nós e para todos que estão aqui. Porque quanto mais nós nos unirmos em pensamento, melhor vai fluir tudo que nós estamos aqui aproveitando do ensinamento, né? E dos frutos que os espíritos amigos já emanaram para nós, né? Antes de aqui estarmos. Essa casa já estava sendo preparada. A gente precisa aproveitar. E a gente tem um outro ato também, né? Quando a gente escuta, aí a gente fala assim, nossa, aquele Caixeira falou, meu marido tinha que estar aqui, né? E a minha irmã tinha que ouvir isso. Eu acho que eu vou até gravar, vou mandar para minha irmã ouvir, né? E a minha vizinha. E aí a gente nunca acha que é pra gente. A gente quer sempre deixar a encomenda para o outro, né? Mas é para nós. Né? Esse estudo, essa fala, tudo é para nós. Em primeiro lugar, nós é que precisamos, né, digerir, refletir, analisar e colocar na nossa vida. Quanto tempo, né, que nós estamos estudando? Às vezes a gente abre o Evangelho, gente, né, eu nasci, quantas vezes eu já abri o Evangelho na minha vida? Quantos cultos na casa do meu avô eu já participei? Evangelização, e às vezes a gente abre uma página e fala, gente, eu nunca tinha observado, nunca tinha percebido, né, que no Evangelho colocou desse jeito. Olha, porque nós amadurecemos. Tem uma fala, né, da filosofia que fala que nenhum homem encontra com o mesmo rio, né? Porque não é o mesmo rio e não é o mesmo homem. Então, quando a gente se encontra com aquele rio, é um novo rio e um novo homem. É um aprendizado. Nós estamos diante, né, de uma potência hidrográfica, né, que é o Espiritismo, que é a codificação. Mas nós, a cada dia, somos um homem diferente. E adentramos aqui com outra experiência, com outra vivência. Tem dia que a gente chega e está tudo ruim, e aí a gente sai às vezes melhor, né?
com certeza a gente sai melhor. Mesmo que a gente ainda esteja pensando naquele problema, mas ele já tem uma conotação diferente, né? A gente já consegue perceber de forma diferente. Então, a casa espírita, ela é esse hospital, ela é essa escola, ela é esse ponto de acolhimento. Então, todo o trabalho que nós vamos fazer aqui, a gente precisa fazer com amor, com dedicação, seja de colocar uma água aqui, seja de vir para cá para ligar, seja de estar aí na frente. E é isso que Jesus está falando, e é isso que Paulo está falando. Como nós estamos usando, né? E os dons como faculdades do Espírito, porque o Espírito, como eu disse antes, é criado simples e ignorante. Se nós somos simples e ignorantes, nós não tínhamos nenhum dom. Nós fomos desenvolvendo. Né? Então, cada um tem um potencial. E aí, quando a gente estava vindo para cá, perguntando às meninas, elas ficaram conversando de costura lá atrás. Né? Vou falando de costura, você já sabe costurar? Você aprendeu? Como é que foi isso? Né? Gente, eu já entrei para fazer curso de costura, saí do mesmo jeito que eu entrei. Eu não consigo nem tocar máquina. Sabe? Não deu certo. Eu assim estava muito feliz, agora eu vou poder costurar minhas roupas, né? Fazer minha roupa. Não tem, não adianta, né? Mas aí a gente vai ver pessoas, a Aninha mesmo falou, ela aprendeu olhando, né? A mãe, né? Olha bem, aprendeu olhando a mãe. Quantas coisas que a gente aprende observando o outro e a gente desenvolve o dom, né? Os dons não são privilégios, mas são capacidades morais e intelectuais que o Espírito desenvolveu ao longo de suas encarnações. Então, quando a gente fala assim, deu de graça o que de graça recebeu, existe um propósito, existe um objetivo. Então, cada um de nós, ao reencarnar, já traz aquilo que nós construímos, porque né, o homem velho traz não só defeitos, nós trazemos também qualidades. Os vícios nós precisamos aniquilar, né, acabar. Mas as nossas virtudes nós precisamos elevar. Então, a cada encarnação é um novo processo, é um novo início. Né? Começamos tudo de novo, esquecemos, mas os dons que nós temos, nós trazemos. Esse potencial está ali e nós precisamos desenvolver. Essas aptidões são distribuídas de acordo com o mérito, o progresso espiritual e as necessidades da reencarnação atual. Então, o que significa? Que eu já desenvolvi uma determinada capacidade, né, ou um dom, mas nessa encarnação, talvez não seja tão necessária que eu use. Então, ela vai ficar ali, né? Eu vou precisar dessa desenvolver outras. E aí, a cada encarnação é uma nova etapa para que a gente possa, né, recomeçar e pensar. Então, por isso, nós somos colocados em determinadas situações, em determinados lugares, para que a gente possa desenvolver. Eu lembro que quando eu terminei, antigamente falava, acho que hoje é fundamental o 2, né, gente? Quando a gente termina, antigamente o 8º ano, hoje é o 9º ano, eu não falava sério. E aí a minha mãe falou assim, minha filha, você vai fazer um curso normal. Eu falei, eu vou fazer tudo dentro do curso normal. Aí eu treinei, fiz o que chamava na época, que era científico, uma coisa assim, né? A gente fazia o primeiro ano, depois você escolhia. Aí tinha uma contabilidade, tinha normal, e eu falei, eu não quero fazer. Eu vou fazer só o ensino médio, depois eu quero fazer a faculdade, vou ver o que eu quero fazer. E a minha mãe falou, toda menina precisa fazer o curso normal, né? Porque tem que ser professora. E assim a gente ia sendo criado. E eu falei, não quero. E aí eu fui fazer outras coisas, eu fui para outros caminhos, né? Me casei. E aí a vida foi me levando, me empurrando. E aí, quando eu tive minha segunda filha, eu comecei a fazer o curso normal. Eu falei que eu não ia fazer, né? Mas aí eu comecei a me encontrar nesse caminho.
E aí eu me formei, depois eu fiz normal superior, depois eu me formei como pedagoga. E aí essa é a minha profissão hoje, com muita honra, com muito amor. Dia 15 agora a gente comemorou com muita alegria, né? Então, a vida vai nos levando. E aí quando eu me encontrei na sala de aula, e principalmente na educação infantil, que é o que eu mais gosto de fazer, e especificamente a educação infantil com maternal, que eu amo. E aí eu falei, gente, é aqui meu lugar. Né? Quando eu vi as crianças sorrindo, porque é muito bom, né? A criança, ela é muito autêntica, se ela gosta, se ela não gosta. E aí a gente vê o carinho, o amor, você chega lá, e você é o herói, né? O primeiro professor é o herói da criança, né? E aí a mãe falava assim comigo, eu sempre tentei ensinar meu filho a rezar em casa e não rezava. Você começou a ensinar eles a agradecer aqui todo dia, e eu chego em casa rezando. Então aí a gente começa, né, a ensinar e aí a gente vai pegando o gosto. E aí eu descobri que esse dom, né, que eu achei que não tinha e que eu estava fugindo, na verdade, era um dom que eu precisava desenvolver nessa encarnação. Então eu esqueci todos os outros planos, os outros sonhos e me dediquei, né, e me dedico até hoje, porque professor é eternamente pesquisador, né? A gente precisa estar sempre estudando, precisa estar sempre se atualizando, e é isso, né? Então, assim, a gente está falando aqui não com forma de exaltar ninguém, mas para dizer que esse dom é um dom que eu vim para desenvolver, né, nessa encarnação. Não significa que eu não tenho outros dons. Inclusive, eu não costuro, mas eu gosto de cozinhar bem, né? Alguma coisa. E aí, a gente vai se descobrindo. E que bom quando a gente se descobre. Que bom como a leitura inicial fala que nós temos potencial. E que todo mundo tem potencial. E aí, a gente vai procurando lá no fundo, né? Eu vou contar mais uma história. Eu era coordenadora de educação infantil no município de Itaperuna, que é onde eu sou local. E aí eu ia numa escola, uma vez no mês a gente passa, né, visitando, eu ia nessa escola, chegava lá, conversava com a orientadora pedagógica, né, como é que tá, o que eu posso ajudar? E aí tinha uma professora que toda vez que eu chegava, ela reclamava. Ó, fulano não tem domínio, vai lá, você vê a sala dela. Ela não tem domínio de classe, a criança faz o que quer, não sei o que, e toda vez eu chegava, era a mesma coisa. Aí eu tinha que ir lá no meu tempo de visita botar, né, o que a gente podia fazer. Aí um dia eu falei assim, eu vou ter que mudar essa metodologia, né? Aí um dia eu cheguei, sentei, como de costume, fiz todas as perguntas, e ela começou a reclamar do menino. Aí eu falei, espera um pouquinho, o que ela sabe fazer de bom? Eu quero saber o que ela é boa. Sheila, quando ela conta história, minha filha, as crianças vêm morrendo. Eu falei, ela é boa de contar história? Nossa, maravilhosa, você vai começar a aproveitar isso, né? Vamos investir, para de comprar. Mas ela não faz um planejamento, chega segunda-feira, não me entregou um planejamento. É a luta da gente, né? Eu falei, esquece o planejamento, né? Vamos investir no potencial dela. O que ela tem de melhor? E vamos explorar. Porque eu ia ficar indo toda vez que eu fosse lá, ela continuar falando, né? Não ia fazer nenhum efeito. E eu não estava ali no dia a dia, mas ela estava. Então, assim, a gente precisa pensar nisso, né? Pensa no que o outro tem de melhor. Porque ele tem. Alguma coisa ele tem, né? Jesus conseguiu ver dentes bonitos no cachorro que estava ali, né? Morto. A gente tem alguma coisa, qualquer um tem algo de bom, porque essas aptidões são distribuídas de acordo com o mérito. E aí, mérito, gente, a gente vai entender que não é que Deus vai dar, né? Vou distribuir aqui agora, né? Você vai ficar com isso aqui. Não é assim, né? É como se Deus, no belo dia, saísse distribuindo. Dons, não é, né? Nós conquistamos, é uma conquista, e essa conquista, né, faz parte do nosso progresso e das nossas necessidades.
necessidade é uma palavra que nós, espíritas imperfeitos, precisamos levar a sério. E não querer aquilo que a gente não pode ter. E ficar nas nossas orações pedindo aquilo que a gente ainda não tem capacidade. E ao contrário disso, vamos investir no que nós já temos. Para sermos felizes e buscar, né, o auxílio, auxiliar o outro. Então, nós encarnamos com missões individuais. Cada um de nós. Pequena, grande, que for, não existe tamanho. É missão, né? Missão dada, missão tem que ser cumprida. Cada pessoa tem uma função útil na sociedade e no plano divino. Ensinar, consolar, liderar, servir, doar. Todos são aspectos de uma missão espiritual. Então não existe, né, como eu disse, uma maior ou uma menor. Cada um tem uma função útil. E aí hoje a gente vai sair daqui, né, com essa tarefa de refletir, de pensar. Qual é a minha função? O que eu vim, né? Por que eu recebi uma missão? E qual missão é essa? Né? E aí aqui a gente colocou algumas dessas ações, mas a gente pode enumerar milhares, né? O importante, como Paulo destaca, é que cada um se dedique bem, com sinceridade, com humildade e com amor. E essa sinceridade, né, é a gente ser realmente de verdade. É a gente aceitar aquele propósito e sermos nós mesmos. Com humildade, é querer ser melhor do que o outro. É querer ser o que eu consigo ser, né? E amor, né, gente? Não tem nem o que dizer. E aí, eu trouxe esse livrinho aqui, o Jesus no Lar, é o novo, tá, gente? Bonitinho. Mas o meu é velhinho mesmo, tá? Tá até com durex pegaram aqui. Esse livrinho aqui, todo mundo tem um livrinho de cabeceira, não tem? Então, esse meu aqui não é de cabeceira, mas é de banheiro. Porque aí fica no meu banheiro. Então, ele tá meio assim, acabadinho, porque são as minhas reflexões de banheiro, tá, gente? Não ria não, mas é verdade. Eu tenho a mania de deixar meus livros lá e meus filhos, né, acabaram seguindo meus exemplos. Eu ria que meu filho às vezes estava apertado para ir no banheiro, aí ele ia numa estante de livro que tinha na outra sala e ele ficava assim. Aí eu falo, por que meu filho? O que está acontecendo? Mãe, eu estou procurando um livro para ir no banheiro. Porque viu eu fazer isso, né? Mas é assim, gente. Então, esse livrinho de Jesus no Lar, vocês conhecem, né? Ele tem muitas lições importantes, né? Dizem, segundo Neilúcio, que são as lições dos cultos que Jesus fazia na casa de Pedro, né? Então, a cada dia ele deixava uma lição. E aí eu falei, gente, eu acho que eu vou compartilhar com o pessoal lá de Guaçuí essa lição 30, que para mim ela é linda. Principalmente para nós espíritas, né? A gente pode ser que o livro dá uma caidinha aqui, mas vamos ter fim. E ele, gente, está todo marcadinho aqui, ó. Que a gente vai lendo, vai marcando, porque é importante. É mais importante para mim, tá? E aí eu vou dividir com vocês. E aí, o que acontece? Começa falando assim, ó. João, no auge da curiosidade juvenil, compreendendo que se achava à frente de novos métodos de viver, tal a grandeza com que o Evangelho transparecia nos ensinamentos do Senhor, perguntou a Jesus qual a maneira mais digna de se portar o aprendiz diante do próximo, no sentido de ajudar aos semelhantes, ao que o amigo divino respondeu. Então, João, né, muito jovem, né, cheio das suas curiosidades, ansiedade, eles iam cada dia mais se encontrando os ensinamentos de Jesus e isso ia causando neles, né, uma necessidade de se colocar. Então, ele está querendo saber, Jesus, como que um aprendiz
do Evangelho deve se portar diante do auxílio, diante de como eu preciso ou posso auxiliar. E aí, gente, eu sempre digo que isso aí é uma missão para que a gente possa bem fazer o nosso trabalho de atendimento na casa espírita, né? E aí ele começa falando, João, se procuras uma regra de auxiliar o próximo, os outros, né, beneficiando a ti mesmo, não te cessas de amar o companheiro de jornada terrestre, tanto quanto deseja ser querido e amparado por eles. E aí ele vai falando, olha, primeiro, né, a amizade. E aí, o que ele quer falar quando ele diz aqui da amizade? E ele vai falar do enfermo. Primeiro, a gente tem que ter esse olhar, né, de amigo para aquele a quem a gente está acolhendo, aquele que nós estamos atendendo, aquele que nós estamos ouvindo. E aí, Jesus vai falar aqui que o enfermo é quem mais conhece da sua dor, da sua moléstia. Então, a gente não tem que ficar debatendo com aquela pessoa que a gente está atendendo. Isso aí vai passar, essa dor não é nada, não é? E já teve caso pior do que o seu, e fulano, ó, teve câncer, fez isso, isso e aquilo, teve isso e aquilo, e começa a querer botar a dor do outro maior do que aquele que a gente está atendendo. A gente não tem que medir dor. Dor não tem tamanho. A gente aqui pode escolher, vamos eleger aqui, né? Falem para mim, qual é a maior dor? A minha? A sua? A de quem está no hospital? Quem está na UTI? Não existe. Então ele fala que a gente precisa ter esse olhar e respeitar a dor do enfermo, porque só ele sabe a sua dor. E Jesus vai falar dessa cortesia fraternal. A gente precisa se aproximar do outro com cortesia, né? Com alegria, com prazer de estar ali. Quando eu vou ao encontro daquele que precisa, aquele que liga, aquele que manda um áudio, aquele que fala, passa aqui, toma um café comigo, eu estou precisando, né? Ou às vezes não fala nada, mas a gente sabe que precisa. Acolher com calor de servir. Eu estou aqui, mas eu quero. Eu estou aqui com a vontade de estar aqui para servir. Porque se a gente está indo só por ir, né? Ou a gente está ouvindo o outro só para ouvir, não, olha, a gente dá atendimento para dentro aqui, a gente escolheu fulano, ciclano e beltrano. Mas aí a gente chegou na casa espírita, a fulano e beltrano não está aqui. Alguém tem que acolher, alguém precisa fazer. E às vezes somos nós que estamos ali. Então, esse acolhimento precisa ser com calor de ouvir. Olha que lindo que Jesus fala. Gente, isso tudo está aqui, tá? Isso tudo está aqui. Quem tiver água, quem tiver pode pegar o PDF. Olhar nos olhos. Colocar-se numa posição de ouvinte. E esquecer tudo. Ó, desliguei o celular. Vou colocar no modo avião, que agora eu estou aqui para te ouvir. Senta. Eu fiz um curso de pós de educação infantil e o meu professor falava assim, quando você vai falar com a criança, não fala daqui para cá, né? Senta na altura da criança, olha no olho. A mesma coisa com quem nós estamos buscando ajudar, auxiliar. Olha no olho. Vamos ouvir o que o outro tem para falar, mas na altura, né? Não é querer se colocar na posição superior. Ó, você senta aí, eu estou aqui para te ouvir. Né? Senta ao lado. Né? Por quê? É olhar nos olhos. Conversas profícuas. A pessoa está aqui para falar. Ela está precisando falar. Então a gente não tem que ficar com outros assuntos que não tem nada a ver, né? Precisa ser uma conversa sadia. E olha o que Jesus fala também para o João, ó. Exaltar o bem.
Se a gente também não tiver nada para falar, mas a gente fala coisas boas, não é? Lembrar de falar de coisas boas, buscar naquela conversa, naquele atendimento. É isso que Paulo está falando lá no início, né? Quando ele vai falar na fala que a gente leu aqui. A intensidade que a gente vai fazer com intensidade, com amor, com devotamento. E aí a coisa vai, né, fluir. Alegria. Já pensou se chegar no atendimento da terra, a pessoa, né? De cara baixa, meu Deus, nem queria estar aqui hoje, meu Deus, né? É você? Senta aí, pega que eu vou fazer um negocinho, daqui a pouco te abriu. E aí a gente não coloca alegria, né? Tio Xavier falava, né? Que é quando a gente for atender, que a gente esqueça a nossa dor. Coloca a nossa dor de lado um pouquinho, guarda ela numa caixinha, só para um momento, né? A gente tem as nossas dores, ninguém está falando para esquecer, ninguém está falando isso, né? Mas naquele momento, vamos guardar nossa dor. Vocês já repararam que às vezes a gente vai dar conta com a pessoa, aí você fala, como é que você está? Aí a pessoa começa a falar do problema dela, você nem escuta, você fala, mas eu também já tive isso. Mas eu procurei o médico tal, e aí você começa um embate com a pessoa porque você quer ter mais dor que o outro. Né? Ou você procurou mais médico do que ele. Eu já conheço todos os médicos, eu já fui em todos, eu tomei essa medicação, essa, né? Não é a hora. Nesse momento, a gente tem que mostrar alegria em estar ali. Olha os dons. Olha os dons que nós temos. Vamos aproveitar. Eles só fazem sentido se nós estivermos utilizando em benefício do outro. Otimismo. Né? Mostrar otimismo. Mesmo que a coisa está difícil. Mesmo que a gente está vendo que às vezes a gente não tem a palavra para falar, não é? Quando a gente fez um trabalho com as nossas mães lá na Casa Espírita, do Outubro Rosa. Aí a gente tem uma amiga que está lá no centro, ela é dentista na rede, e ela teve câncer de mama no período da pandemia. E ela fez o propósito de sempre falar, né, sobre a prevenção do câncer, ter esse cuidado de dividir essa experiência que ela teve, que graças a Deus teve êxito, hoje está bem. E aí, gente, uma mãe que estava lá, que tinha mandado uma mensagem e falou, olha, Sheila, eu quero ir. Eu falei, e eu já conhecia esse coração dela. E olha bem, gente, ela, em determinado momento, a gente abriu para quem quisesse falar, né, contar a história, e ela foi dizer que ela, com 42 anos, não, 32 anos, eu acho, ela descobriu câncer, né, e aí tratou, na época, o médico sugeriu que ela tirasse o útero, né, porque prevendo que ela já pudesse ter um outro tumor, uma coisa assim, né. E aí, ela teve câncer de mama, depois ela passou pelo câncer de útero. E depois de alguns anos, ela passou pelo câncer de abdômen, aí ela contou toda a situação bastante difícil. E aí agora, gente, ela prevenceu também os carocinhos no outro ser. E aí ela relatou isso pra gente. É triste, né? Claro, a gente está ali. E aí eu fiquei, meu Deus, né? O que a gente vai falar? Mas aí eu percebi que a única coisa que ela queria era dividir aquele momento ali. Né? Porque eu vi a ansiedade dela quando ela me respondeu no WhatsApp, que eu falei com as mães assim, confirmem quem vai, porque a gente gosta de dar um lanchinho, vamos dar um brindezinho, então eu precisava saber a quantidade. E ela foi uma das primeiras que confirmou. E ela perdeu uma filha por câncer também. Porque ela e as duas filhas tiveram câncer. Então, assim, é uma situação bem difícil, né? Mas ela estava ali. E aí a gente viu que ela queria mesmo dividir aquele momento. Então, o que a gente precisa mostrar? Otimismo, alegria, né? Mas é tanta dor. Nossa, Sheila, você não vai parar de falar mais nada, não? Meu Deus, tanta coisa. Mas ela estava ali, né? E eu falei, Maricela, você passou por tanta coisa. Você está aqui ensinando os outros, mostrando que a gente precisa
primeiro se amar, né? Cuidar de nós, porque nós, né, somos importantes, como disse no texto inicial, nós somos importantes para Deus. Gente, todo mundo. Deus não esquece de ninguém. Não existe um dia que ele vai falar assim: hoje eu vou cuidar só da Cátia, tá? Vou esquecer fulano, hoje eu estou cuidando só de você. Amanhã, né, eu cuido. Não. Não existe ninguém que está esquecidinho lá no canto, não. Todo dia nós somos cuidados por Deus. E da melhor maneira possível. Às vezes ele manda uma pessoa que a gente pensa que é problema, mas a pessoa, às vezes, é que vai nos tirar da nossa zona de conforto. Fazer a gente, dar uma mexida. Não é assim? E prudência. Saber o que falar, como falar, ter cuidado, né? Sorriso fraterno. É isso que vem acompanhado da alegria. A gente precisa, né, ter esse sorriso. É muito ruim a gente encontrar, né? Qualquer lugar que a gente vai, em qualquer situação, e a pessoa não sorri, e a pessoa não te trata bem, né? Então é bom que a gente, é a nossa janela da alma, né? A gente demonstra o sorriso do outro, é a primeira, é o primeiro contato que a gente faz. É o sorriso, seja ele como for, mas é um sorriso. Bondade. E olha ali, pontualidade. Se eu marquei com você, eu vou estar lá. Se eu falei com você que eu ia chegar naquele horário, eu tenho que estar ali. Antes da pessoa chegar, eu já estou ali para atender, para receber. Né? A gente tem que ter esse compromisso com o outro. Porque aquela pessoa que está ali necessitada, que precisa, ela percebe que ela é importante. Que eu parei tudo que eu estava fazendo, que eu deixei, para estar com você. Gratidão. A gente precisa aprender a ser grato a tudo. Aos dons que nós recebemos. Aquilo que a gente acha que a gente ainda não tem, mas que a gente um dia vai desenvolver. Porque nós vamos, todos nós estamos aqui, o nosso objetivo é o progresso, sempre, incessantemente. Está todo mundo sentadinho aqui, paradinho por uma hora, não é? Mas nós estamos aqui trabalhando. Nós estamos trabalhando pelo nosso progresso. A gente não está parado o tempo todo. E as coisas funcionam perfeitamente. Perfeitamente. O universo está lá. Tem uma estrela que sai para lá, não tem nada que está fora. Não tem nada de desequilíbrio. Tudo tem que estar como está. Nosso corpo está aqui, cada uma das nossas células trabalhando, mesmo sem a gente saber. Mesmo sem a gente se dar conta, né? A gente está respirando, a gente não para cá. Agora eu vou respirar, vou bater treino. Não, a gente está aqui respirando normalmente, conversando, e tudo acontecendo. Tudo fluindo como tem que ser. Isso tudo do micro ao macro. Já perceberam? Tudo funciona igual, do micro ao macro. Aí eu pergunto, gente, eu sou bem assim. O amor. E aí, gente, desculpa, tá? Ele encerra assim, ó. Façamos, sobretudo, o melhor que pudermos na felicidade, na elevação de todos os que nos cercam. Não somente aqui, mas em qualquer parte. Não apenas hoje, mas sempre. Silenciou Cristo e, assinalando a beleza do programa exposto, porque isso aí é um programa, o jovem apóstolo inquiriu respeitosamente. E aí é o final do diálogo, e preste atenção. O mestre: Senhor, como conseguirei executar tão expressivos ensinamentos? E aí? Como? Como fazer tudo aquilo que Jesus está orientando ali como sendo um programa
E o mestre respondeu resoluto: a boa vontade, que é o nosso recurso de cada hora. E afagando os cabelos do discípulo inquieto, encerrou as preces da noite. Imagina que cena, né? Depois de toda aquela conversa, né? Pontuando tudo, ainda afagou a cabeça de João e falou: tudo isso que a gente colocou aqui, se a gente não tiver boa vontade, não adianta. Né? Então, a boa vontade é a mola mestra, né? E aí, ainda pensando na nossa individualidade, e aqui a gente trazendo um pouquinho para a nossa realidade de hoje, que são as redes sociais, né? Que a gente fica ali passando, passa para lá, passa para cá o dia inteiro, né? E aí a gente chama atenção para isso. Nós seremos péssimos quando queremos ser alguém, mas seremos gloriosos quando formos nós mesmos. Então, se a gente analisar tanto a fala de Paulo a Romanos e Jesus em Mateus, ele está falando isso para a gente, né? Que nós vamos ser sempre péssimos se nós quisermos ser alguém. Que isso? Né? A gente está sempre achando que a grama do vizinho é melhor. A gente sempre acha que o outro é que está se dando bem. E a gente esquece de olhar para nós, para aquilo que nós podemos oferecer, o que nós temos de bom. Por quê, meus irmãos? A gente não consegue ser o outro. A gente consegue ser a gente mesmo, né? A gente pode até se espelhar, a gente pode ter um exemplo, a gente pode ter um estímulo, mas a gente continua sendo nós mesmos. Né? E a rede social fica, às vezes, né, estimulando a gente achar que olha a vida do outro, que maravilha, olha, viajou de novo. Ai, meu Deus, não consigo viajar, fulano já está indo de novo, olha lá. Né? O arroba, não sei o quê, e aí está ali. E a gente quer viver aquela vida, né? Porque não importa se é, se não é, se foi, se não voltou. O que importa é que a gente tem a nossa vida. E é o que ele falou, é agora, é hoje. Não dá para viver o ontem porque já passou. Né? E o ontem já deu a sua lição. Tudo que está no passado, a gente já aprendeu, a gente já sabe o que é. Né? E aí no presente a gente vai construir o futuro. Esse é que a gente sabe, que a gente está construindo agora. E aí, meus irmãos, a ação com amor e consciência. E o Espiritismo, né? O Espiritismo enfatiza o uso consciente dos dons para o bem coletivo, que é o que a gente está falando. Né? Nunca para vaidade ou interesses pessoais. Então, nenhum dom, né? Eu tenho um amigo que ele fala assim, ele escreveu um livro, está indo para o segundo livro agora. Ele é espírita, é orador espírita. E eu sempre falo com ele assim, ele tem uma capacidade de falar, escreve, você já experimentou escrever? Aí ele fala, não tem condição para isso não, chega. Imagina eu escrever, gente, mas você tem um potencial maravilhoso, suas palestras são maravilhosas, você precisa, né? E aí ele resolveu, de tanto, e ele fez o primeiro livro, agora fez o segundo, e ele escreve poesias, né? E ele sempre fala, eu escrevo por sua causa. Se eu conseguir, por sua... Eu falei, eu posso ter sido um meio, né? Que eu fui usada para te estimular. E eu falo com ele, a gente precisa aproveitar o dom que nós temos. Né? Se tem a capacidade, se nós falamos bem, se escrevemos bem, a gente não pode deixar isso, né, escondido. Isso está em sintonia com o princípio espírita de que fora da caridade não há salvação. Não tem outro caminho. Então não tem nada que ficar escondendo, né, ou guardando só para mim. O que eu tenho é para ser usado para o bem coletivo. Para o bem coletivo. Se não usamos, não faz sentido nenhum dom. E aí, em continuidade a Romanos, já vai estar lá em 12, olha o que Paulo fala também. Porque assim, como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim
Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Olha que lindo. A função do ouvido é a mesma do nariz, da boca é a mesma do olho. Isso ele está falando num contexto. Lembra que eu falei aqui do micro ao macro? Todos nós funcionamos igual? Funcionamos igual, não é? Cada parte, cada membro do nosso corpo tem uma função. E aí o que ele está falando? Tudo que nós somos é em benefício, né? Estamos trabalhando pelo Cristo, na seara do Cristo. E ele é o nosso exemplo, né? E nós estamos quase acabando. A gente está falando mais. E aí, então, meus irmãos, acho que não vai entrar tudo ali, né? Porque está desconfigurado. Antes de encerrarmos, né? Eu tenho que fechar isso hoje. Eu gosto muito dessa parte desse texto, né? Porque Jesus, né, que é o nosso maior incentivador, o tempo todo ele nos incentiva e sempre incentivou, né? Porque as pessoas às vezes acreditam que Jesus foi crucificado e aí acabou, né? Morreu, vai voltar um dia, né? Jesus não foi em lugar nenhum, né, gente? Vocês sabem que ele está aqui no meio de nós, né? Está aqui. E aí, ele dizia para nós, né? Vós sois a luz do mundo. Ele falou isso só para os discípulos? Ele falou isso só para o povo judeu? Né? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. E é isso, né? Ah, mas a minha vizinha é do tamanho de uma vela. Já acenderam a vela? Né? Ela ilumina? Vai no breu para você ver e acende uma vela. Quanto que ela faz? Já ficaram na escuridão e acenderam uma velinha dentro de casa? Ó, tá escuro, eu até banho já tomei com vela ali, ó. Não é luz? Não importa se a nossa luz, o nosso dom, ainda é um domzinho de vela, né, de pirilampo. Quem já viu também um breu na escuridão, sem nenhuma estrela, nem uma lua, um pirilampo lá, né? Quem mora na roça já viu isso, né, gente? Aí vai seguir os pirilampos, vai mostrando o caminho, mas é luz. Ah, mas eu não tenho aquela luz aí dos espíritos mais elevados, né? Mas nós temos luz. Todos nós somos luz e potencial. E aí, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, meus irmãos, a fala de Jesus é para todos nós. Às vezes, Jesus aproveitava o momento, né, que estava lá, com cada um de todos aqueles personagens que a gente conhece do Evangelho, e ele aproveitava para ensinar, né? Mas o ensinamento de Jesus é generalizado, é para todo mundo. Ele aproveitava aquela oportunidade, né, para falar para a mulher adúltera, para falar para Zaqueu, chama a samaritana lá da água, né? Ele aproveitava para cada um, dava a sua lição individual. Não dava? Mas essa lição é para todos nós. E ficou, né? Então que a gente saia daqui hoje, né, entendendo que nós somos luz. E que nós estamos aqui para brilhar. E essa luz, ela só faz sentido se nós estivermos auxiliando o outro a caminhar. Que nós possamos ser luzes na vida de cada um que está perto de nós e daqueles que nos servem. Bom, muito obrigada a vocês, né, pelo olhar, pelo carinho, o cada balancinha de cabeça assim, confirmando, e aqueles também que não concordam, não tem problema. Mas
E aí tem uma fala também que é de Paulo, né, que ele falava assim: o discípulo de Jesus precisa se sentir incomodado. Então eu sempre falo nas minhas palestras que a gente sai daqui mais incomodado do que a gente entrou, né? E se a gente não se sentir incomodado, a gente não se mexe, né? Então, meus irmãos, muito obrigada. Que Deus ampare cada um de nós. Nós agradecemos a Sheila, foi uma injeção de ânimo, né, que ela nos deu, não doeu, mas fez com que a gente se mexesse, né, que a gente começasse a colocar, né, tudo aquilo que a Sheila falou para trabalhar. E uma coisa muito importante, tanto na fala dela quanto na leitura preparatória. Nós somos seres individuais, mas nós não vivemos sozinhos, né? Fomos feitos justamente para estarmos juntos, porque cada um de nós tem os nossos dons, as nossas qualidades, né? Então, o que eu não consigo fazer, o outro me ajuda, o outro me auxilia. E assim nós vamos trocando experiências, nós vamos evoluindo. E o mais importante é que a gente acredite no nosso potencial, né? Eu posso não saber costurar, mas eu sei fazer outra coisa, né? Eu posso ser útil para alguém com essa outra coisa que eu sei fazer. Então, que a gente acredite que somos capazes. Não fazer tudo, mas sempre fazer algo que pode ser aproveitado. Mas a gente precisa deixar, né, que essa nossa luz, esse nosso dom, essa nossa virtude apareça, fazendo o quê? O bem, né, colocando esse dom em trabalho, em ajuda ao próximo. Então, que a gente não se sinta, eu não sei fazer nada, ou então, eu sei fazer muito, vou dividir. Lógico, vamos dividir. Então, que a gente nem se sinta inferior nem superior, no equilíbrio, né? Porque assim a gente pode tanto ajudar a quem está à nossa volta, quanto ser ajudados, né? Porque vivemos em coletividade, precisamos uns dos outros. E principalmente precisamos mais ainda da ajuda de Deus, que está sempre conosco, né? Então, como a Sheila falou, hoje Ele não vai cuidar só de mim, não. Ele vai cuidar de todos nós e principalmente também de todos aqueles desencarnados, né, que vieram em busca de auxílio, de consolo, de conhecimento, para que lá no plano espiritual também possam se desenvolver e voltar numa próxima encarnação melhor do que quando partiram do plano espiritual. Tá? Então agora vamos agradecer, né? Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Sheila, as palavras sábias, as palavras que exigiram dela estudo, mas que foram trazidas com a intenção de nos ajudar, de nos esclarecer, de nos incomodar, como ela falou, para que a gente possa fazer o melhor possível, acreditar em nós. Agradecer a Deus por esses momentos que passamos, por essa espiritualidade que está sempre presente, junto de nós, nos colocando às vezes à prova, para que a gente possa reconhecer o nosso valor, sair da nossa zona de conforto e fazermos o que for necessário para a nossa evolução. Os desencarnados e aqueles que estão desencarnados, sofrendo dores, angústias, estejam onde estiverem, possam receber de nós as boas vibrações, os pensamentos de amor, de carinho, de solidariedade, para que também busquem o
consolo de Jesus, o apreço de Deus, o carinho de Maria, para que consiga deixar brotar dentro de si essa luz que todos possuímos. E assim, agradecidos, pedimos permissão para terminarmos a primeira parte de nossa reunião.